Muito boa tarde, bem-vindos a mais um monólogo de direito das pessoas e da família. Confesso-vos que a memória me deixa ficar mal e não me recordo exatamente se é o sexto, se é o sétimo monólogo, mas deverá aparecer depois ali em cima alguns a dizer qual deles é. Hoje queria refletir convosco sobre as relações familiares. Ou seja, tentar indagar quais são as relações jurídico-familiares existentes em Portugal, ou reconhecidas no direito português, e, sobretudo, depois convidá-los a meditar sobre algumas dúvidas que eu tenho. E dúvidas porquê? Porque, quando olhamos para o artigo 1576 do Código Civil, e cito, são fontes das relações jurídicas familiares o casamento, o parentesco, a afinidade e a adoção. Ou seja, quatro vínculos diferentes nas relações familiares. Eu posso ser familiar de alguém por adoção, porque adotei ou fui adotado, por casamento, por afinidade e por parentesco. Aqui uma nota só. Nós, no discurso do dia-a-dia, tendemos a usar como sinónimos parente e familiar. Não. Se é verdade que todos os nossos parentes são nossos familiares, temos familiares que não são parentes, porquanto o que nos une é um outro grau que não o parentesco. Mas, e ainda antes de mergulharmos em cada um destes graus, uma breve nota. E uma nota que é um convite à reflexão que eu deixo para os meus discentes. A pergunta que vos faço é esta. Há relações familiares fora do cotejo do artigo 1576? Moralmente, a vida em economia comum, ou a união de facto, ou o apadrinhamento, são relações familiares? Entre os membros da união de facto há uma relação familiar? Ou são estranhos no que a relação jurídica ou familiar concerne, sendo apenas familiares aquelas categorias previstas no 1576? Ou, se procurasse erudição, deixar vazia a pergunta se o artigo 1576 é exemplificativo ou taxativo e, desta forma, fechado naqueles quatro tipos de relações familiares. Deixando no ar a pergunta, vamos agora mergulhar em cada uma destas quatro relações previstas no Código Civil. Não todas hoje, porque o casamento nos vai demorar algumas semanas a refletir sobre eles. Vamos falar sobre o parentesco. E o parentesco, e cito o artigo 1578, é o vínculo que une duas pessoas em virtude de uma delas descender da outra ou de ambas procederem de um progenitor comum. Ou seja, o parentesco resulta de uma de duas. Ou descendência, se uma pessoa descende de outra, o avô, o pai, o filho, o neto, o bisneto, ou seja, há aqui uma pessoa que descende de outra, ou procederem de um progenitor comum. A pensar nos irmãos. Um irmão não descende do outro, mas tem em comum um progenitor, sendo que ambos descendem daquelas pessoas. São estes os dois, ou este são a noção de parentesco que pode resultar de uma de duas linhas. Digo isto porque há uma linha reta e uma linha colateral. A linha reta é a linha daqueles que descendem um do outro. Ou seja, avô, filho, neto, bisneto. Descendem todos da mesma pessoa. Sendo que, na linha colateral, o que nós temos é alguém que é parente do outro porque descendem da mesma pessoa.
Imaginar os irmãos, por exemplo, ou os sobrinhos, os primos, que o que os une é um progenitor comum. No caso dos primos, terem um avô que os une. É isto que é a linha colateral. Eu convido sempre aos meus discentes para tentarem fazer um esquema. O esquema será colocarem uma linha ascendente, um A, B, C, D, e depois uma outra linha paralela àquela, se quiserem, em que vamos depois colocar os nossos parentes colaterais. Isto é importante para contar os graus do parentesco, o cômputo dos graus previstos no artigo 1581. E como é que se contam os graus do parentesco? A lógica é subir e contando todas as pessoas, com a exceção do progenitor comum. Ou seja, pai para filho são parentes, na linha reta, em que grau? Duas pessoas, tiramos o progenitor comum, primeiro grau. O avô para o neto, três pessoas, retiramos o progenitor comum, duas pessoas, segundo grau. O bisavô para o bisneto, temos quatro pessoas, tiramos o progenitor comum, terceiro grau. É assim que nós contamos o grau na linha reta. Se vamos averiguar o parentesco entre pessoas na linha colateral, então o esquema é o mesmo. Subir por um lado, descendo para o outro lado, não contando o progenitor comum. Irmãos, uma, duas, três pessoas, não contando o progenitor comum, parentes no segundo grau. Tio e sobrinho, uma, duas, três, quatro pessoas, não conta o progenitor comum, parentes no terceiro grau. É esta a forma de computar os graus do parentesco. Se estes são os graus do parentesco, se isto é o parentesco, quais os efeitos jurídicos do parentesco? São vários. Não vou aqui dizer todos os efeitos, não vou ser cansativo para convosco, vou apenas trazer à colação os 4 ou 5 mais importantes. Desde logo, efeitos sucessórios. Os parentes são sucessores de outros parentes. É isso que resulta do artigo 2133. A obrigação de alimentos poderá incidir sobre um parente a obrigação de prestar alimentos a outro, ou, dizendo exatamente o mesmo, ainda de forma contrária, eu posso exigir, pedir, requerer de um parente meu que me preste alimentos. Depois, nos impedimentos matrimoniais. O 1602 do Código Civil, também o 1604 do Código Civil, exemplificam-nos com situações em que a existência do parentesco obsta ao casamento. Finalmente, uma nota, talvez despecienda, mas que não quero deixar de fazer, que é frisar este ponto. O primeiro grau, dentro da linha reta no parentesco, é aquilo que une pais e filhos. E as responsabilidades parentais, a nova nomenclatura do poder paternal, resulta do parentesco. Ou seja, tudo o que já falámos e tudo o que vamos falar ainda sobre responsabilidades parentais existem porque pais e filhos são parentes. Terminando, então o que é que caracteriza o parentesco? O que é que distingue parentesco de adoção, de casamento, de afinidade? É o facto do parentesco, aquilo que une as pessoas, ser um vínculo de sangue. A consanguinidade, o mesmo sangue, é aquilo que une as pessoas no parentesco. Depois de parentesco, uma palavra para a afinidade. Breve, porque a afinidade tem uma importância muito mais restrita, muito mais limitada que o parentesco.
Desde logo, o que é a afinidade? É o vínculo que liga cada um dos cônjuges com os parentes do outro. Ou seja, pelo casamento nasce uma nova relação familiar que se denomina de afinidade. E é aquilo que liga o cônjuge com os parentes do outro. A sogra, os enteados, entre outros, são familiares por afinidade. É isto que é a afinidade. Agora, um aspecto peculiar. O que era a afinidade ou o que é hoje a afinidade? Eu digo isto porque recentemente mudou algo que me parece importante no regime da afinidade. A afinidade antes iniciava-se com o casamento e mantinha-se ainda que o casamento terminasse. De uma velha brincadeira que se fazia, que eu até posso divorciar, mas a sogra mantém-se. Hoje já não. Hoje, terminado o casamento por divórcio, ou sem ser por morte, termina a afinidade. Ou seja, a sogra deixa de o ser se o casamento termina por divórcio, mantém-se enquanto sogra se o casamento terminar por morte. É isto o novo regime. Interesse. Bem, interesse, eu costumo brincar com isto sem muita graça, que a afinidade hoje, com o novo regime, permite o casamento com ex-sogros ou ex-enteados. Sublinho este ponto porque há duas consequências jurídicas da afinidade. Enquanto impedimentos relativos ao casamento, 1602, e 2009 tem a ver com a obrigação de alimentos, que termina caso o casamento termine por divórcio. Finalmente, a adoção. E a adoção é a procriação jurídica. Eu digo que a adoção é a procriação jurídica porque há três tipos de procriação. A procriação sexual, aquela que é mais comum. Depois temos a procriação medicamente assistida, que falámos em sessões anteriores. Fizemos um seminário sobre ela. E depois, a procriação jurídica, que resulta da adoção. E o que é que caracteriza a adoção? É mais uma forma de procriar. Só que resulta de uma sentença judicial. A lógica da adoção é que o adotado se insira naquela família e que seja mais um filho. Que seja ou o único filho daquele casal ou um filho igual aos outros filhos naturais ou igual aos outros filhos resultantes da procriação médica assistida. O processo de adoção é um processo complexo, difícil, que alguns dizem longo. Eu discordo. Eu acho que é um processo que é complexo porque a filiação é complexa. Porque criar ipse iure um vínculo semelhante à filiação é complexo. Mas as coisas complexas são aquelas que mais prazer nos dão, pelo que a nossa conversa próxima vai centrar-se na adoção. Por isso, despeço-me com um até breve.